Olá, alunos e alunas de Resistência dos Materiais 2. Vamos dar início ao nosso capítulo 11, Projeto de Vigas e Eixos. Os objetivos do capítulo são os seguintes: discutir como projetar uma viga de modo que ela possa resistir a cargas de flexão e cisalhamento. Desenvolver métodos usados para projetar vigas prismáticas e determinar a forma de vigas totalmente solicitadas. E os objetivos da aula são estudar a base para o projeto de vigas e o projeto de viga prismática. Então, o tópico 11.1 é a base para o projeto de vigas. Por definição, vigas são elementos estruturais projetadas para suportar cargas aplicadas perpendicularmente a seus eixos longitudinais. Como a gente pode ver aqui na figura, nós temos aqui uma viga de aço, seção I, que foi projetada para suportar as cargas perpendiculares ao seu eixo longitudinal. Por conta dessas cargas, desenvolvem-se forças de cisalhamento interna, como esforço interno, momento fletor, também como esforço interno, e também a força axial, mas essa costuma ser desprezada. A gente tem ainda mais um quarto esforço interno, que é o da torção, que nesse caso, em viga especificamente, elas não são solicitadas por torção, portanto, esse esforço interno aqui não existe. E a força axial, que costuma ser desprezada. Quando escolhemos uma viga para resistir a ambas as tensões de cisalhamento e flexão, disse que ela é projetada com base na resistência. Então a gente vai trabalhar, projetar, buscar as dimensões, encontrar as dimensões adequadas para vigas com base na resistência. Ou seja, vamos trabalhar com a tensão normal, a tensão de flexão, igual a MC sobre I, e a tensão tal de cisalhamento, igual a VQ sobre IT, considerando que o material é homogêneo e que o comportamento é linear elástico para o nosso elemento estrutural. A aplicação direta de cargas concentradas é geralmente evitada no projeto de vigas. Como a gente tem aqui a nossa carga concentrada P. Em vez disso, utilizam-se o que chamamos de chapas de assento para distribuir essas cargas com maior uniformidade pela superfície da viga. Então, abaixo do nosso ponto P, a gente vai ter o que a gente chama de uma chapa de assento para distribuir essa carga. As vigas são projetadas sobretudo pela resistência, como dissemos, com base na resistência, mas também para que não sofram flambagem ou tornem-se repentinamente instáveis. A gente vai ver o conceito de flambagem no capítulo 13, mais à frente, sobretudo em colunas, quando a gente tem uma instabilidade, quando a gente tem uma outra forma de instabilidade, ou ainda para resistir a uma quantidade limitada de deflexão. Então, as vigas elas sofrem deformações, elas estão submetidas a sofrerem deflexão e nós podemos dimensioná-las para que essa deflexão ela seja limitada. Por exemplo, quando nós temos vigas que suportam tetos de gesso, forros de gesso, que é um material frágil, então nós temos que nos visualizar a questão da deflexão, para que a viga ela possa suportar uma deflexão máxima que não vá ocasionar, por exemplo, trincas no forro de gesso. Esse é um outro ponto, uma outra variável para que essa viga seja dimensionada, além da questão da base na resistência.
O tópico 11.2 é o projeto de viga prismática. Então, exige-se que as tensões de flexão e cisalhamento não ultrapassem aquelas admissíveis, definidas por códigos e manuais de projeto estrutural ou mecânico. São as famosas normas, né? Então, existem as tensões admissíveis, normalmente a gente vai buscar para cada material, para cada tipo de material, com base na norma, quais são aquelas tensões admissíveis em projeto que já estão lá com base em um coeficiente de segurança para que a gente possa projetar seguramente os nossos elementos estruturais. Temos o vão livre longo, né? Quando temos uma viga com vão livre longo, nós temos que os momentos internos tornam-se grandes. A partir do momento que você vai aumentando o vão livre, né? Aumentando o comprimento da sua viga, os braços de alavanca, consequentemente, as distâncias vão aumentando, né? E evidentemente que nós teremos momentos internos que vão se tornando cada vez maiores. Então, o projeto é baseado na flexão e verifica-se depois a resistência ao cisalhamento. São duas etapas, né? Tanto utilizando a tensão normal admissível, como também utilizando a tensão de cisalhamento admissível. As duas têm que ser atendidas. Um projeto requer a determinação do módulo de resistência à flexão da viga, que é a relação entre I e C. I é o momento de inércia, C é a distância do eixo neutro até a fibra mais afastada, então são dois componentes, duas variáveis geométricas, né, que estão totalmente relacionadas à geometria do perfil. Então, o módulo de resistência à flexão a gente vai chamar de S, e a relação entre o momento de inércia e o C, I sobre C. Nós temos que, pela fórmula da flexão, sigma é igual a MC sobre I, né? Se a gente isolar I e C, ou passar o I para o outro lado, o C também, então I sobre C, ele vai ser um momento fletor dividido pela tensão normal. Então, podemos dizer que o S requerido, né, o módulo de resistência à flexão da viga, vai ser igual ao momento fletor máximo, que vai ser determinado pelo diagrama de momento fletor, dividido pela tensão normal admissível. Então, esse é o que a gente chama de S, né, requerido, o módulo de resistência à flexão da viga. Em muitos casos, o peso desconhecido da viga será pequeno e poderá ser desprezado. Todavia, se o momento adicional provocado pelo peso tiver que ser incluído no projeto, o S escolhido terá que ser ligeiramente maior que o S requerido. Então, uma vez selecionada a viga, selecionado o perfil para a viga, podemos usar a fórmula da tensão de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é igual a VQ sobre IT. Então, nesse caso, a tensão de cisalhamento admissível deverá ser maior ou igual a VQ sobre IT, para que a gente tenha segurança em utilizar determinado perfil. E para confirmar, né, se a tensão de cisalhamento admissível, tal admissível, não foi ultrapassada. Então, isso, nós temos as vigas fabricadas, lá do apêndice B. No apêndice B nós temos propriedades geométricas de perfis estruturais, né, para vigas em aço. Nós temos vigas fabricadas, temos vários perfis já pré-fabricados, perfis laminados, que a gente vai escolher, né, para determinado carregamento qual que atende melhor. Então, esses perfis I, nós temos tanto os perfis I, como também perfis C e perfis L. Vamos utilizar principalmente os perfis I, que são chamados também, né, pela nomenclatura de W. Nós temos, por exemplo, né, um perfil W460-68, que significa que a altura nominal do perfil é 460 milímetros, nesse caso específico aqui 400
459 milímetros. Então a gente vai ter, né, os perfis 460, que são aproximadamente 460 milímetros de altura. Nós temos o 68, que está relacionado ao peso da viga. No caso 68 aqui, ele significa 0,68 kN por metro de peso. Então é o peso por metro da nossa viga. Temos as vigas com seções de aço, mas também vigas com seções de madeira e com seções compostas, por exemplo. Então temos as vigas mestras de chapas de aço, nós temos a viga aí, por exemplo, soldada ou parafusada, temos um exemplo aqui de uma viga caixão de madeira ou uma viga caixão de lâminas coladas. Essa viga de madeira poderia ter uma seção T, por exemplo. Então são exemplos de vigas em que a gente vai, e pode projetar. Então vamos ao exemplo 11.1, que diz o seguinte: uma viga será feita de aço, que tem tensão de flexão admissível, sigma admissível igual a 170 MPa, e tensão de cisalhamento admissível, tal admissível, igual a 100 MPa. Selecione uma forma W adequada para suportar a carga mostrada na figura. Então a gente vai selecionar lá do nosso apêndice B qual a viga mais adequada, qual a seção mais adequada para suportar a esse carregamento. Nós temos aqui uma viga biapoiada, com uma extremidade em balanço, uma força pontual de 120 kN, uma força pontual na extremidade em balanço de 60 kN. Veja que, tanto na força pontual de 120 como de 60 kN, nós temos aqui uma chapa de assento para distribuir, essa nossa carga em uma determinada região. Temos então aí 3 seções, a viga biapoiada, uma seção entre o primeiro apoio e os 120 kN, uma seção entre a força pontual de 120 kN e o rolete, o segundo apoio, e a terceira seção entre o rolete e a nossa força pontual de 60 kN na extremidade em balanço, todas distantes de 2 metros cada uma. Bom, para a solução desse nosso exemplo, nós temos que a viga é biapoiada com uma extremidade em balanço. Em primeiro lugar, temos que calcular as reações de apoio e temos que a reação de apoio VA é igual a 30 kN para cima e a reação de apoio VB vai ser igual a 150 kN também para cima. Temos que, na sequência, determinar os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Depois, dividir a viga em 3 seções, como já dissemos. Determinar as equações para o esforço cortante e o momento fletor em cada uma delas. Podemos determinar também pelo método gráfico, evidentemente, mas vamos revisar e determinar para cada seção essas equações, que vai ser importante para o nosso capítulo seguinte, capítulo 12. Depois, traçar os diagramas e determinar o cortante máximo e o momento fletor máximo, que serão importantes para a sequência, para o nosso dimensionamento. Bom, então, revisando rapidamente, a construção dos diagramas de esforço cortante e momento fletor, nós temos aqui a nossa viga do exemplo 11.1, onde nós a dividimos em 3 seções. Então temos aqui uma seção 1, uma seção 2 e uma seção 3. Já temos que as nossas reações de apoio são de 30 kN e 150 kN. E a partir daí, nós vamos determinar os nossos diagramas de esforço cortante e de momento fletor. Então vamos aqui deixar um espaço para
cada uma das seções o esforço cortante em quilonewton em função de x em metro e o momento fletor em quilonewton vezes metro em função de x em metro. Então, primeiro, vamos trabalhar com o que chamaremos de seção 1. Onde 0 é menor ou igual a x1, que é menor ou igual a 2 metros. Então, vamos representar aqui a seção 1. Quando eu secciono, eu posso representar tanto a parte esquerda como a parte direita da viga, tanto faz, né, aplicando o método das seções. Então, vou representar com o lado esquerdo. Nós temos aqui nossa viga seccionada. Temos 30 kN na reação de apoio. Temos os nossos esforços internos, que nós vamos chamar de V1 e de M1. Para determinar V1 e M1, nós calculamos através das equações de equilíbrio. Então, a distância daqui para cá vai ser a distância x1, que pode variar de 0 até 2 metros, né, ao longo da primeira seção. Então, nós temos que o somatório das forças em y é igual a 0, admitindo para cima como positivo. Teremos, portanto, que 30 kN menos V1 é igual a 0. Portanto, V1 é igual a 30 kN, uma função constante, em que nós temos em todos os pontos da seção 1 o cortante igual a 30 kN. Calculando agora o somatório dos momentos igual a 0 no ponto de corte, admitindo positivo no sentido anti-horário, nós temos que, no ponto de corte, então nós teremos a força de 30 kN vezes o braço de alavanca x1, no sentido negativo, então menos 30 multiplicado pela distância x1, mais M1 igual a 0. Portanto, o M1 vai ser igual a 30 x1, essa é a equação para o momento fletor na seção 1. Vamos avaliar esse momento fletor nas extremidades da seção 1. As extremidades, né, nas condições de contorno, é o ponto onde x igual a 0 e onde x igual a 2. Então, a gente pode calcular aqui o M1 de 0, que vai ser igual a 30 vezes 0, que é igual a 0, e o M1, quando x1 igual a 2, que vai ser igual a 30 vezes 2, portanto, 60 kN vezes metro. Temos uma reta crescente que sai de 0 até 60. Então, a gente pode construir, para a primeira seção, o nosso diagrama de esforço cortante e momento fletor. Então, aqui você tem uma descontinuidade em esforço cortante de 30 e uma função constante V1 igual a 30 kN. No momento fletor, a gente tem uma função que é uma reta crescente, que parte de 0 e vai até
60 kN vezes metro. Veja que esse zero é normal. Trata-se de um pino, né? Num pino você bloqueia translação tanto na vertical como na horizontal, mas aqui o nosso elemento está livre para girar. Se ele está livre para girar, significa que nós temos nessa extremidade um momento que deve ser igual a zero. O momento só não é zero na extremidade se nós tivermos o engaste, porque no engaste ele vai estar impedido de girar, e você vai ter aqui um momento como reação de apoio também, ou se você tiver um momento externo nesse ponto. Caso contrário, nas extremidades o momento é igual a zero. Na outra extremidade a gente vai ver que na extremidade em balanço o momento também vai ser igual a zero. No caso aqui você tem uma descontinuidade em cortante que representa justamente os 30 kN da reação de apoio. E ao longo da seção 1, temos uma função constante igual a 30 kN. Muito bem. Para a seção 2, né, que aqui está representada, nós vamos dizer que a nossa seção 2 nós teremos 2 metros é menor ou igual a x2, que é menor ou igual a 4 metros. Então, eu posso escolher tanto a minha viga, né, a parte seccionada à esquerda como à direita, tanto faz. Vou escolher então, portanto, a parte esquerda. Então, até o meu ponto de seção, o que nós temos? A reação de apoio, 30 kN. Nós temos 2 metros depois a força externa, 120 kN. A distância entre as duas aqui corresponde à primeira seção, corresponde a 2 metros. Nós temos no ponto de corte, né, na seção, um esforço cortante que vamos chamar de V2 e um momento fletor que vamos chamar de M2. E a distância x2, que está aqui representado. x2 pode assumir valores de 2 até 4 metros, ou seja, ele varia aqui somente dentro da seção 2. Aplicando as equações de equilíbrio, somatório das forças em y igual a zero, para cima positivo, nós teremos 30 menos 120 menos V2 igual a zero. Nós temos, portanto, passando V2 para o outro lado positivo, que V2 vai ser igual a menos 90 kN. Representando aqui no diagrama, nós temos uma função constante, em todos os pontos da seção 2 vai ser menos 90, então que representa que esse 120 está representado aqui por uma descontinuidade, ele sai de 30 até o ponto menos 90, e aí nós temos uma função constante igual a menos 90 ao longo de toda a seção 2. Para o momento fletor, somatório dos momentos igual a zero no ponto de corte, admitindo positivo no sentido anti-horário, nós teremos que o 30 vai fazer um momento em torno do ponto de corte horário, portanto, vai ficar menos 30 vezes x2. O 120 vai fazer um momento
considerado como positivo, mais 120 vezes o braço de alavanca, que vai ser x2 menos 2, e mais m2, que vai ser igual a 0. Então, m2 vai ser igual, passando todos os dois primeiros termos para o outro lado, nós temos que m2 vai ser igual a 30x2 menos 120 vezes x2 menos 2. E aqui nós temos a equação de uma reta que vai ser decrescente, que quando eu simplificar, nós teremos 30 menos 120, que vai dar menos 90, coeficiente aqui do A, né, dessa minha reta, vai ser negativo, portanto, uma reta decrescente. E aqui o que nos interessa é saber, né, quais serão os momentos nos limites da minha seção, no ponto 2 e no ponto 4. Então, vamos calcular M2 M2 quando x2 igual a 2, nós teremos que o segundo termo aqui vai ser 0, portanto, teremos 30 vezes 2, que vai ser igual a 60 kN vezes metro, o que mostra uma continuidade, já que na primeira seção a gente finaliza também com 60 kN vezes metro, e evidentemente que não há descontinuidade nesse ponto com relação ao momento. Há uma descontinuidade com relação ao esforço cortante, uma força pontual de 120. Com relação ao momento não há, então o momento nesse ponto, tanto na primeira seção como na segunda, ele vai ser igual a 120. E depois temos o M2 quando x2 igual a 4. Então, substituindo aqui 4 menos 2 dá 2, vezes 120 vai dar menos 240. E aqui nós teremos 30 vezes 4, que vai dar 120. 120 menos 240 vai ser igual a menos 120 kN vezes metro. Então, nós teremos aqui uma reta que vai sair de 60 até menos 120 kN vezes metro. Vai ter mais ou menos a reta está fora de escala, mas representando aqui a nossa reta decrescente em momento. Muito bem. E por fim, vamos calcular agora a nossa seção 3. E vamos escolher o nosso x3. Então a seção 3 ela está aqui. Eu posso escolher tanto a parte esquerda da viga como a parte direita. Teremos que ter exatamente os mesmos esforços internos, né, uma vez que a nossa viga está em equilíbrio. Nesse caso, vamos escolher essa parte direita da viga que vai, né, facilitar nos nossos cálculos. Então, de tal forma que, iniciando a origem lá na extremidade direita, a gente vai ter que 0 vai ser menor ou igual a x3, que é menor ou igual a 2 metros. Portanto, escolhendo a parte direita, o que nós temos é uma força pontual de 60 kN. Nós temos um esforço cortante V3 e um momento fletor M3 como esforço interno, e temos a distância até o ponto de corte de x3. Partindo de uma origem aqui na extremidade direita até o ponto de corte, esse x3 varia de 0 até 2 metros, que é o comprimento
total da seção. Da mesma forma, somatório das forças em Y igual a zero, para cima positivo, nós teremos que V3 menos 60 é igual a zero, portanto V3 vai ser uma função constante igual a 60 kN positivo. Analisando o nosso diagrama de esforço cortante, nós temos que aqui nós temos uma reação de apoio, uma descontinuidade de 150 kN. Então, partindo de menos 90 mais 150, a gente vai ter justamente os 60 kN, mais 60, que foi o que nós encontramos na nossa função constante. Então, temos aí uma função constante ao longo, né, de toda a seção 3 igual a 60. E, por fim, nós temos aqui na extremidade direita, na extremidade em balanço, uma força pontual de 60, representada por essa descontinuidade aqui. Portanto, observamos que para o esforço cortante, o nosso esforço cortante máximo vai ser justamente igual a menos 90 ou em magnitude igual a 90 kN. Continuando, nós temos que o somatório dos momentos no ponto de corte igual a zero. Então, nós teremos que, no ponto de corte, 60 vai estar fazendo um momento negativo. Eu vou ter, portanto, que menos 60 multiplicado por x3. O M3 também fazendo um momento negativo, menos M3 igual a zero. Portanto, M3 vai ser igual a menos 60 x3, o que é uma reta, significa que é uma reta decrescente, partindo da extremidade direita. E nesse caso, eu vou poder calcular, nos limites da minha seção, quem que vai ser o valor de M0, M3 quando x3 igual a zero e M3 quando x3 igual a 2. Então, quando x3 for igual a zero, nós teremos que M0 é igual a zero, onde esse zero aqui é na extremidade direita, e M3 igual a 2, nós teremos que vai ser igual a menos 120 kN vezes metro. Então, teremos uma reta decrescente partindo da extremidade direita até o nosso ponto 2. Portanto, nós teremos que 0 quando x3 igual a zero, e aí uma reta decrescente até menos 120. Portanto, observamos que não temos descontinuidade nesse ponto. Em momento fletor, nós temos aqui um rolete, né, uma reação de apoio, não tem nenhum momento externo. Esse valor em magnitude, 120 kN vezes metro, vai ser o nosso momento fletor máximo. Observe que, em cada um dos casos, em cada uma das três equações, nós temos que dm dx vai ser igual a v. E, além disso, dv dx vai ser igual a menos o carregamento distribuído. Então, se eu derivar a minha função m1 em função de x1, nós teremos o nosso cortante, né? Aqui nós temos uma reta, derivando nós teremos uma constante igual a 30 kN. E se eu derivar a minha cortante 30 kN, nós teremos
que isso vai ser igual a menos o carregamento distribuído. Então, observe que nós não possuímos carregamento distribuído. Da mesma forma na equação 2 e também na terceira equação. Na terceira equação, né, nós temos, aplicando essa derivada, a gente tem esse sinal de menos, mas esse sinal de menos ele é decorrente da nossa escolha, né, da origem na extremidade oposta. Por isso que a gente vai ter esse sinal de menos. Observe que, olhando para o diagrama, nós temos uma reta crescente. Quando derivada, nós teremos uma função constante positiva. Muito bem. Então, uma vez determinados os diagramas de força cortante e momento fletor, nós temos que o nosso esforço cortante máximo é igual a 90 kN e o nosso momento fletor máximo é igual a 120 kN. Então a gente tem aqui mais uma vez a nossa representação. Dividimos em 3 seções. Nós temos uma descontinuidade de 30 referente à nossa reação de apoio 30, portanto 30 positiva aqui para cima. Depois, ao longo da seção 1, né, nós temos ainda a outra descontinuidade na outra extremidade de 60 kN, referente aqui à nossa força pontual de 60 kN. Com relação ao momento fletor, nas duas extremidades nós teremos um momento fletor igual a zero, porque nós temos aqui um pino, ele está livre para girar, só seria diferente de zero se tivéssemos um engaste ou um momento externo, pontual. Da mesma forma, na outra extremidade ela está livre para girar, é uma extremidade em balanço, por isso o momento fletor é igual a zero. Temos uma constante igual a 30 kN na primeira seção. Depois, uma descontinuidade de 120 para baixo, saindo de 30 até menos 90 kN. Na sequência, outra função constante na seção 2 igual a menos 90 kN. Mais uma vez, uma descontinuidade para cima, aqui no cortante, pontualmente igual a 150 kN para cima, correspondendo aqui à reação de apoio. E, por fim, uma função constante, cortante igual a 60 kN, e os 60 kN aqui representam essa descontinuidade, representam justamente a essa força externa. Para o momento fletor, nós partimos de zero e temos uma reta, né, até 60 kN vezes metro, que corresponde justamente à integral dessa função constante. Na sequência, nós temos uma reta decrescente, representando o nosso momento fletor, que vai de 60 até menos 120 kN vezes metro, que representa a integral dessa função constante para o esforço cortante. E, por fim, né, outra reta crescente, que representa a integral dessa função constante positiva e vai de menos 120 até zero nos intervalos que compreendem a seção 3. Dando continuidade, agora nós vamos escolher um perfil de aço. Lá no apêndice 2 nós temos essas tabelas, né, aqui representadas, onde nós temos para seções de abas largas ou perfis em W, que são os perfis I, que a gente diz. O que vai ser importante para nós aqui vai ser o cálculo do S, né, no nosso S requerido, ao longo aqui do eixo XX. Então nós teremos um valor de S requerido e a gente vai buscar, né, para cada, digamos assim, cada gama de perfis. Nós temos aqui esses perfis de altura nominal 610. A altura não é especificamente 610, mas é em torno de 610. Veja, 611, 617, 612, 608. Então nós temos a primeira gama de perfis. Vamos escolher um entre eles que atende
ao nosso S requerido. Depois, na gama de perfis de 460, de altura nominal 460, que são alturas de perfis em torno de 460, veja, 466, 463, 460, vai até 450. Nós temos uma terceira gama de perfis W410, né, sabendo que essa segunda coluna aqui representa o peso, né, da nossa viga por metro. Temos ainda a gama de perfis de altura nominal 360, 310, 250, 200 e 150. Muito bem. Então, continuando, através da nossa tensão de flexão, nós calculamos o módulo de resistência exigido, que é o nosso S requerido, para a viga e é determinado através da fórmula da flexão, uma vez que S requerido é igual ao momento máximo dividido pela tensão normal admissível. O momento máximo nós determinamos, ele é 120 kN vezes metro, então 120 vezes 10 a terceira newton vezes metro, dividido pela tensão normal admissível, dado do enunciado da questão, 170 vezes 10 a sexta newton por metro quadrado. Calculando essa expressão, nós temos que o nosso S requerido é 706 vezes 10 a terceira milímetro ao cúbico. Então, escolhemos esse formato aqui pelo fato de que é ele que está no nosso apêndice. Veja, o S em 10 a terceira milímetro cúbico. Então, como o nosso S dá igual a 706, a gente vai escolher um valor superior a 706. Dentro da gama de altura nominal 610, qualquer um deles atende. Então, nós vamos escolher o 610,82, né? Que é o mais leve dentre todos esses perfis. Todos eles atendem, mas vamos escolher o que seja mais leve, que tenha menos material. Consequentemente, ele já está seguro e a gente vai ter uma economia de material, né? E, consequentemente, financeira também para esse nosso projeto. Na gama 460 de altura nominal, nós temos também que todos eles atendem. Ele vai de 1910, o S até 942, acima de 706 todos estão, vamos escolher o de 942, então W460, 52. Para a gama de 410, veja que o último deles não atende, ele é igual a 632, então vamos escolher o que está logo superior, que corresponde aqui a 774, então W410, 46 também é escolhido. Na sequência, né, dentro dos que tem como altura nominal 360, a gente vai escolher, veja que o 475 não atende, nem 578, nem 688. 794 sim, que é superior a 706, então vamos escolher esse perfil, W360 e 51. Da mesma forma, para a altura nominal 310, a gente vai escolher, logo superior a 706 é o 948, então vamos escolher o W310, 67. Dando continuidade, para a altura nominal de 250, a gente vai escolher 809, uma vez que 693 é inferior, então o W 250, 67. Para a altura nominal de 200, nós podemos escolher o 709, que corresponde a W271. E por fim, para a altura nominal de 150, nós temos que nenhum S atende. Então a gente não pode escolher um perfil, né, pré-fabricado com altura nominal de 150. Portanto, aqui estão, pela tabela do apêndice B, todos esses perfis, eles são adequados, né? Colocamos aqui os seus módulos de resistência, através da tabela, e a gente tem aqui alguns perfis que são adequados, né, que atendem para um momento fletor máximo de 120 kN vezes metro,
para uma tensão normal admissível de 170 megapascal. Qual delas nós vamos escolher? A viga escolhida será a que tiver o menor peso por metro. Ou seja, dentre elas, a que tem menor peso por metro é 46. Ou seja, vamos escolher a W410-46. Só que a questão não terminou ainda, né? Nós a escolhemos com base na resistência, com base na tensão normal admissível, né? Na tensão de flexão, na tensão normal admissível. Mas temos que verificar se o cisalhamento também atende para que a gente possa efetivamente escolher esse perfil. Então, como a viga é uma seção de abas largas, a tensão de cisalhamento média no interior da alma será considerada. Aqui, né, admitimos que a alma estende-se da parte mais superior até a parte mais inferior da viga. Então, isso aqui é uma simplificação, né, para uma viga dessa de abas largas. E pelo apêndice B, nós temos que, para uma viga W410-46, nós temos uma altura de 403 milímetros e a espessura da alma de 6,99 milímetros. Então, nesses casos específicos de perfis de aço laminados pré-fabricados, a gente pode calcular, né, o cisalhamento de uma forma simplificada, sendo a tensão de cisalhamento média igual o esforço cortante máximo, que a gente calculou e determinou através dos diagramas, 90 kN, dividido pela área da alma, que nesse caso é 403 milímetros vezes 6,99 milímetros, que vai ser igual a 31,95 megapascal. Então, essa tensão de cisalhamento média de 31,95, ela é bem inferior à minha tensão de cisalhamento admissível de 100 megapascal, portanto, está ok. Significa que, nesse caso, né, usaremos uma W410-46, a resposta da questão. Vamos para mais um exemplo, o exemplo 11.2. Que diz o seguinte: a viga T de madeira, mostrada na figura, é composta por duas tábuas de 200 mm por 30 mm. Se a tensão de flexão admissível for sigma admissível igual a 12 megapascal e a tensão de cisalhamento admissível for tal admissível igual a 0,8 megapascal, determine se a viga suportará com segurança a carga mostrada. Especifique também o espaçamento exigido entre os pregos para manter as duas tábuas unidas, se cada prego puder resistir com segurança a 1,5 kN de cisalhamento. Então nós temos aqui uma viga com a seção T de madeira, na realidade duas tábuas de madeira iguais, 200 por 30 e 200 por 30. Elas são fixadas com pregos entre elas. Nós já temos a carga, o carregamento, né, uma viga biapoiada, com duas seções de 2 metros, um carregamento distribuído de 0,5 kN por metro, uma carga pontual no centro da viga de 1,5 kN. Então já é dada a carga e já são dadas as dimensões da viga. As dimensões já são dadas. Então, em primeiro lugar, a gente vai ter que calcular se essa viga T ela vai suportar essa carga. Em segundo lugar, calcular o espaçamento entre os pregos, para que a gente tenha, né, as tábuas de madeiras unidas com segurança. Então, não é para dimensionar a viga especificamente, é para verificar se as dimensões dadas atendem a esse carregamento e calcular o espaçamento dos pregos para unir as duas tábuas de madeira. Bom, a viga é biapoiada. Calculando as reações de apoio, nós temos que no ponto B, na extremidade esquerda, VB igual a 1,5 kN. No ponto D, na extremidade direita, VD igual a 1 kN. Vamos determinar os diagramas de esforço cortante e momento fletor. Vamos dividir a viga em duas seções, determinar as equações para o esforço cortante
e o momento fletor em cada uma delas. Isso também pode ser resolvido através do método gráfico, mas nós vamos aí mais uma vez fazer uma revisão, né, da determinação através das equações, que vai ser importante no capítulo seguinte. Traçar os diagramas de esforço cortante e momento fletor para determinar o esforço cortante máximo V máximo e o momento fletor máximo M máximo. Bom, então aqui está a nossa viga. Nós temos duas seções, a seção BC e a seção CD. Nós temos que as nossas reações de apoio aqui no ponto B vai ser igual a 1,5 kN. No ponto D, essa reação de apoio vai ser igual a 1 kN. Nós temos ainda que para o nosso carregamento distribuído, a gente tem uma força resultante de 0,5 kN por metro vezes 2 metros, que vai ser igual a 1 kN. Muito bem. A partir daí, a gente vai poder determinar os diagramas de esforço cortante e de momento fletor. O esforço cortante em kN em função de x em metros e o momento fletor em kN vezes metro em função de x em metro. Vamos definir quem vai ser a nossa primeira seção, que no caso é a seção BC. A gente pode escolher tanto a parte esquerda como a parte direita. Vamos escolher aqui a parte esquerda, de forma que o nosso x1 ele vai variar de 0 até 2 metros. Nós temos para a nossa seção a reação de apoio 1,5 kN. Temos um carregamento distribuído que a gente vai representar aqui de forma pontilhada. A nossa distância até o ponto de corte, que é x1, que pode variar de 0 até 2. O esforço cortante interno V1 e o momento fletor interno M1. Temos ainda a nossa força resultante para esse carregamento distribuído pontilhado, que vai ser 0,5 multiplicado por x1. Então ele vai de 0 até 1 kN quando a gente tiver a representação de toda a nossa seção, né, a nossa seção na totalidade. Aplicando as equações de equilíbrio, somatório das forças em y igual a 0, para cima positivo, nós teremos que 1,5 menos 0,5 x1 menos V1 é igual a 0. Então, V1 vai ser igual a 1,5 menos 0,5 x1. E a gente tem a equação reta decrescente. Nas extremidades da nossa seção, nós temos que V1 de 0, substituindo aqui, vai ser igual a 1,5 kN. Na outra extremidade, V1, quando x1 igual a 2, nós teremos que vai ser igual a menos 0,5, né, vezes 2, aqui vai dar menos 1. 1,5 menos 1 vai ser igual a 0,5 kN.
Então a gente pode representar. Nós temos que uma descontinuidade de 1,5 kN. Depois temos uma reta decrescente que vai até 0,5. 1,5, aqui 0,5 kN. Para a seção CD, a gente vai escolher se vai trabalhar com a parte esquerda da viga até a seção ou a parte direita. Bom, vamos escolher aqui a parte direita, a gente vai ter menos cálculo a realizar. A parte direita, então o nosso x2 ele vai variar de 0 até 2, x0 menor ou igual a x2, menor ou igual a 2 metros. Então vamos representar aqui a nossa seção, onde nós temos uma reação de apoio na extremidade direita de 1 kN. No ponto de seção a gente vai ter aqui para cima o cortante V2 e o nosso M2 no sentido horário. E temos o nosso X2 partindo da extremidade direita, que varia de 0 a 2. Aplicando as equações de equilíbrio, somatório das forças em Y igual a 0, para cima positivo, a gente vai ter aqui V2 mais 1 é igual a 0. V2, portanto, vai ser igual a uma equação constante igual a menos 1 kN. E aí a gente pode representar o nosso diagrama de esforço cortante. Nós temos uma descontinuidade aqui de menos 1,5 kN aqui para baixo. Então ele vai sair de 0,5 até menos 1. E aí nós temos uma função constante igual a menos 1 kN. E por fim, uma descontinuidade aqui de 1 kN, que representa a reação de apoio. E a gente tem o diagrama de esforço cortante, onde o cortante máximo, nesse caso, ele vai estar no ponto B, igual a 1,5 kN. Calculando agora os momentos para cada uma das seções, a gente já pode observar pela viga que nas extremidades, no ponto B e no ponto D, o momento vai ser igual a 0. Então esse é um ponto a se observar. Se na equação a gente não tiver nessas extremidades momento igual a 0, a gente tem algum problema no nosso cálculo, né? Porque aqui você tem um rolete, a viga está livre para girar, não tem nenhum bloqueio com relação a momento, né? Não existe o engaste, não existe um momento externo, da mesma forma na extremidade D, onde você tem um pino. Então, somatório dos momentos no ponto de corte para a seção BC igual a 0. Nós temos aqui positivo, né, no sentido anti-horário. A força de 1,5 kN vai fazer o momento negativo em relação ao ponto de corte. Então a gente vai ter menos 1,5 vezes x1. A força resultante 0,5x1 vai fazer um momento positivo, então mais 0,5x1 vezes a distância, que vai ser x1 sobre 2. Essa força está na metade aqui do meu carregamento distribuído pontilhado, mais M1 igual a 0. Então M1 a gente pode dizer que vai ser igual a 1,5 x1 menos 0,25 x1 ao quadrado. Então nós temos aqui uma função do segundo grau,
que vai ser uma parábola com cavidade para baixo. E é importante a gente calcular, né, nas extremidades da minha seção quanto é que vai ser o valor de M1. Nesse caso, quanto é que vai ser M1 de 0, né, que vai ser 0, como a gente já havia anunciado, e M1 de 2, que vai ser igual, calculando, 1,5 vezes 2 aqui, que é igual a 3. Nós temos aqui 2 ao quadrado, 4, multiplicado por menos 0,25 vai dar menos 1. Então, 3 menos 1, que vai ser igual a 2 kN vezes metro. Então, nós temos aqui uma função parabólica saindo de 0 e como uma parábola e vai até 2 kN vezes metro. Da mesma forma, calculando para a seção 2, somatório dos momentos no ponto de corte é igual a 0, né? Admitindo o sentido anti-horário como positivo, a gente vai ter menos M2, 1 kN aqui está girando o sentido anti-horário, então, mais 1 vezes x2 igual a 0. Então, nós temos que o M2 vai ser igual a x2. No caso, representando uma reta, que nesse caso aqui é crescente, admitindo que a gente parte da extremidade direita x2. Então, calculando nas extremidades da seção o valor do momento, a gente vai ter que M2 de 0, lá na extremidade direita, vai ser igual a 0, né, como a gente também já havia anunciado, e M2 de 2 vai ser igual a 2 kN vezes metro. Então, nós teremos aqui uma reta partindo de 0 na extremidade esquerda até 2. Portanto, se você partir da extremidade direita, a gente vai ter uma reta crescente. Se partir da extremidade esquerda da seção, a gente tem uma reta decrescente. E aí nós temos o nosso diagrama de momento fletor. Ou seja, momento fletor máximo igual a 2 kN vezes metro, esforço cortante máximo igual a 1,5 kN. Dando continuidade, nós temos que através dos diagramas V máximo igual a 1,5 kN, M máximo igual a 2 kN vezes metro, temos aqui a nossa viga, dividimos em duas seções, nós temos uma descontinuidade aqui de 1,5 kN referente à nossa reação de apoio, depois uma reta decrescente, né, que vai de 1,5 kN até 0,5 kN, o fato de a derivada do cortante em relação a x vai ser justamente a menos o carregamento distribuído, então a gente tem uma reta decrescente. Quando deriva, aqui o carregamento distribuído é uma função constante positiva, menos o carregamento distribuído, então está aqui representado a nossa carregamento distribuído e o nosso esforço cortante na primeira seção. Depois temos uma descontinuidade de 1,5 kN para baixo e na segunda seção, para o esforço cortante, uma função constante igual a menos 1 kN e aí representada a descontinuidade lá na extremidade direita, aqui representada pela reação de apoio na extremidade direita de 1 kN. Para o momento fletor, como a gente já mostrou, ele parte de 0, né? Nas duas extremidades aqui o momento fletor vai ser igual a 0. Se eu integrar aqui a minha reta decrescente, você vai ter uma função parabólica com concavidade para baixo. Na segunda seção, nós temos aqui uma função constante negativa para o esforço cortante, que quando eu integrar eu vou ter uma reta decrescente para o momento fletor, que nesse caso vai de 2 kN vezes metro até 0
na extremidade. Bom, a partir daí, para calcular a nossa tensão de flexão, em primeiro lugar, nós determinamos a localização do nosso eixo neutro. Portanto, calculamos o centroide da viga T. Veja que na nossa viga nós não temos uma seção simétrica, portanto, a gente vai ter que calcular a posição, a posição vertical aqui do nosso eixo neutro. E a gente calcula através da seguinte fórmula, o centroide y barra vai ser igual ao somatório de y barra A dividido pelo somatório das áreas. Aqui no caso a gente vai ter dois componentes, Você tem aqui a nossa aba e a nossa alma, que elas são iguais nas suas dimensões, de 0,2 metro por 0,03 metro. Então a gente calcula y barra vezes a área, no caso 0,1 metro. Se a gente pegar primeiro a nossa alma, a gente vai ter que o centroide dela, partindo da base, se ela tem 0,2 metro de altura, ela vai estar na posição 0,1 metro. Então, 0,1 metro vai ser o y barra, multiplicado pela área, que vai ser 0,03 vezes 0,2, mais para a nossa segunda barra, a gente vai ter a posição y barra, que vai ser 0,2 mais essa altura 0,03 dividido por 2, que dá 0,15, portanto 0,215 vezes a área, 0,03 metros vezes 0,2 metros. E dividido pela soma das áreas, que é 0,03 vezes 0,2 mais 0,03 vezes 0,2, são duas barras iguais. Então, y barra vai ser igual a 0,1575 metros, distante aqui da nossa base. Então, a posição aqui do nosso eixo neutro, 0,1575, da base até o eixo neutro. Portanto, do eixo neutro até a base superior, até o topo, vai ser 0,0725. É só pegar o valor total aqui, que vai ser 0,2 mais 0,03 e diminuir de 0,1575. Uma vez obtido o centroide, nós calculamos também o momento de inércia da seção, que ele vai ser importante, para a sequência do nosso cálculo. Então, o momento de inércia, nós vamos calcular através do teorema dos eixos paralelos, que vai ser igual ao somatório, do momento de inércia de cada barra, de cada retângulo, mais a área vezes a distância ao quadrado, onde essa distância vai ser justamente a distância do eixo neutro para o centroide de cada um desses retângulos. Então, veja que para a nossa alma, que é a nossa barra vertical, a gente vai ter que o momento de inércia vai ser 1 sobre 12. É base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, 1 sobre 12 vezes a base, 0,03, vezes a altura, 0,2 ao cubo, mais a área, 0,03 metros vezes 0,2 metros, vezes a distância ao quadrado. E que distância vai ser essa? Nesse caso aqui, é a distância do eixo neutro, que no caso 0,1575, até o centroide desse meu retângulo vertical, que ele vai estar distante da base de 0,1, já que a altura total é 0,2. Então, ele está localizado na posição 0,1. E essa distância vai ser 0,1575 menos 0,1 ao quadrado. Mas, agora, para o nosso retângulo aqui na horizontal, a nossa aba, nós teremos a base a nossa base de 0,2 e a altura de 0,03. Então, o momento de inércia vai ser 1 sobre 12, 0,2 metro a base, vezes 0,03 metro a altura ao cubo, mais a área, 0,03 metro vezes 0,2 metro, vezes a distância
do eixo neutro até o centroide desse retângulo horizontal. Aqui nós temos que essa altura do eixo neutro é 0,1575. Vamos determinar quem vai ser a altura que vai sair da base até o centroide desse meu retângulo horizontal, que vai ser o quê? 0,2 mais 0,15, que é a metade de 0,03, então 0,215, né? A posição desse ponto aqui no centroide, menos a posição do eixo neutro, 0,1575, então a gente vai ter justamente a distância do eixo neutro até o centroide da minha barrinha aqui horizontal. Calculando tudo isso, nós teremos o nosso momento de inércia para essa seção T igual a 60 vezes 10 a menos 6 metro à quarta potência. Continuando, visto que C é igual a 0,1575 e não 0,0725, veja bem, nós temos a distância do eixo neutro até a base inferior 0,1575, a distância do eixo neutro até a base superior 0,0725. Então, nós temos que a tensão de flexão no eixo neutro é igual a zero, e à medida que ela se afasta, ela vai crescendo e aumentando. Então, o nosso C ele vai ser 0,1575 e não 0,0725, porque a distância 0,1575 é maior, portanto, nessa extremidade aqui abaixo, a gente vai ter uma tensão de flexão maior. Exige-se que a tensão normal admissível ela deve ser maior ou igual ao momento fletor máximo multiplicado por C, que é 0,1575, dividido pelo momento de inércia. Então, nós temos que a tensão normal admissível, 12 vezes 10 à terceira quilopascal, tem que ser maior ou igual a 2 kN vezes metro, o momento fletor máximo determinado no diagrama de momento fletor, vezes a distância máxima do eixo neutro até a extremidade a mais distante, 0,1575, dividido pelo momento de inércia que calculamos 60,125 vezes 10 a menos 6. Então, nós temos que esse cálculo aqui vai ser igual a 5,24 vezes 10 a terceira quilopascal. Ou seja, a tensão de flexão máxima, né? A tensão de flexão máxima nessa viga é 5,4 vezes 10 a terceira quilopascal. A tensão sigma admissível do enunciado é 12 vezes 10 a terceira. Significa que está ok, né? A gente tem aí uma tensão normal admissível bem superior ao calculado de acordo com o carregamento dessa viga, de acordo também com a seção T indicada. Então está ok com relação ao carregamento o nosso sistema, a nossa estrutura. Para a tensão de cisalhamento, nós temos que a tensão de cisalhamento máxima na viga depende dos valores de Q, que é o momento de primeira ordem, e de T, que é a espessura. Ela ocorre no eixo neutro, considerando-se que Q máxima nesse ponto e o eixo neutro está localizado na alma, né? Nós temos uma seção T, o eixo neutro está localizado na alma, nós temos que o cisalhamento máximo se localiza no eixo neutro, né? A tensão normal é zero no eixo neutro, o cisalhamento é máximo em cima do eixo neutro, onde a espessura, né? A espessura da alma é 0,03 metros, da seção transversal é a menor. Portanto, nós podemos calcular o nosso Q calculado, né, em cima do eixo neutro. A gente pode escolher, quando está num ponto em cima do eixo neutro, tanto a parte superior como a parte inferior. Na parte superior, a gente vai ter uma outra viga T, que vai ser preciso calcular um outro centroide. Na parte inferior, a gente tem um retângulo, portanto, facilmente a gente determina esse Y barra linha, né, que vai ser a distância do 0,1575 dividido por 2.
que é justamente a altura, né, representada aí pelo nosso centroide. A área-linha vai ser justamente 0,1575, que vai ser a altura desse retângulo, né, que vai do eixo neutro até a extremidade inferior, multiplicado pela base 0,03, e a gente tem que o momento de primeira ordem é igual a 0,372 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. De modo que a nossa tensão de cisalhamento admissível ela deve ser maior ou igual a V máximo Q sobre IT, né? Através da equação aqui da nossa tensão de cisalhamento VQ sobre IT, onde o V a gente vai substituir pelo V máximo que encontramos lá no diagrama de esforço cortante. Temos que a tensão de cisalhamento admissível, dado da questão, é 800 kPa. Ela deve ser maior ou igual ao V máximo, que é 1,5 kN, lá do diagrama, vezes o momento de primeira ordem Q, que acabamos de calcular, 0,372 vezes 10 a terceira metro cúbico, dividido pelo momento de inércia, 60,125 vezes 10 a menos 6 metro a quarta potência, multiplicado pela espessura T, no caso a espessura, né, da nossa alma, 0,03 metro. Calculando essa tensão de cisalhamento máxima aqui, vai ser igual a 309 kPa. Então, a tensão de cisalhamento máximo que a gente vai ter nessa viga, de acordo com esse carregamento e com essa seção transversal T, ela vai ser 309 kPa, que é inferior à tensão de cisalhamento admissível 800 kPa, portanto, está também ok. Então, a gente atende aos critérios, né, de tensão normal admissível e de tensão de cisalhamento admissível. Bom, e agora, calculando o espaçamento dos pregos, nós temos que, pelo diagrama de esforço cortante, vemos que ele varia ao longo de todo o vão. Como o espaçamento dos pregos depende do valor do cisalhamento na viga, para simplificar, calcularemos o mesmo tendo por base 1,5 kN para o trecho BC, que representa a primeira seção, e 1 kN para V para o trecho CD, que representa a segunda seção. Os pregos eles unem, né, a aba à alma. Então, nós temos que no primeiro trecho a gente tem um esforço cortante variável, mas o máximo é 1,5. No segundo trecho a gente tem V igual a 1 kN. Então a gente vai calcular o espaçamento dos pregos para a primeira seção e também o espaçamento dos pregos para a segunda seção. Veja que o ponto que une as duas tábuas, ele está aqui, né? Então no primeiro momento a gente vai ter que calcular o momento de primeira ordem nesse ponto, o Q, que é igual a y barra linha vezes a linha. Quem vai ser esse y barra linha? Vai ser a distância do eixo neutro até o centroide da área acima do ponto de união das duas tábuas. Então nós temos que a distância do centroide até a extremidade superior é 0,0725 metros. A distância do centroide até a distância do eixo neutro até o centroide da aba, né, dessa tábua aqui superior, ela vai ser 0,0725 menos 0,15, que é 0,03 dividido por 2, multiplicado pela área, vai ser igual, que é 0,2 metros vezes 0,03 metros, que é igual a 0,345 vezes 10 a menos 3 metro cúbico. Então, esse representa o momento de primeira ordem no ponto de união das duas tábuas, né, onde o prego aqui vai agir. Depois disso, nós calculamos o fluxo de cisalhamento para cada região. Para a região BC, na primeira seção, e para a região CD, na segunda seção, que vai ser o seguinte. O fluxo de cisalhamento chamamos de QBC, na primeira seção.
ele é igual ao cortante vezes o momento de primeira ordem dividido pelo momento de inércia. A diferença aqui com relação à nossa tensão de cisalhamento é que a gente não tem a espessura T aqui no denominador. Então, ao invés de ter Newton por metro quadrado, que é Pascal, a gente tem que o fluxo é em Newton por metro, né? Já que a gente não tem esse T. No caso, a gente vai calcular, né, nesse caso, em kilonewton por metro. Então, nós temos que o fluxo na seção BC vai ser igual ao cortante BC, que eu vou pegar o maior cortante na seção BC, que é igual a 1,5 kN, vezes o momento de primeira ordem, 0,345 vezes 10 a menos 3 metro cúbico, dividido pelo momento de inércia, 60,125 vezes 10 a menos 6 metro à quarta potência. E nós temos que, na seção BC, o fluxo de cisalhamento vai ser igual a 8,61 kN por metro. Na seção CD, da mesma forma, nós temos que o fluxo de cisalhamento na seção CD vai ser igual ao cortante na seção CD vezes o Q dividido pelo I. A única mudança aqui em relação à expressão anterior é que ao invés de 1,5 kN, a gente vai ter no cortante igual a 1 kN. E calculando, nós teremos que o fluxo de cisalhamento na seção CD vai ser igual a 5,74 kN por metro. Muito bem, continuando o cálculo para o espaçamento dos pregos, de acordo com o enunciado, um prego pode resistir 1,5 kN sob cisalhamento. Portanto, o cisalhamento torna-se... Eu tenho o valor do fluxo de cisalhamento e eu quero calcular o espaçamento na seção BC e na seção CD. Nós temos que, na seção BC, o espaçamento vai ser igual a 1,5 kN. Esse é o cisalhamento, né? O esforço que um prego pode resistir até, com segurança, dividido pelo fluxo de cisalhamento nessa seção, que é 8,61 kN por metro. Observe aqui as unidades e você vai poder cancelar kilonewton com kilonewton. E o metro aqui vai passar, né, para o numerador. Então eu tenho um valor de espaçamento utilizando o máximo que um prego pode resistir e o fluxo de cisalhamento naquela seção. Então eu tenho um valor de 0,174 metros. Ou seja, eu vou poder com segurança colocar pregos na primeira seção a cada 174 milímetros, né, que eles vão unir as tábuas, né, com segurança. Da mesma forma, para a seção CD, eu tenho o valor suportado pelo meu prego de 1,5 kN, divido pelo fluxo de cisalhamento de 5,74 kN por metro, cancelo quilonewton com quilonewton, metro passa para o numerador, e eu tenho que na segunda seção, o espaçamento pode ser até um pouco maior, de 0,261 metros ou 261 milímetros. A gente tem um esforço cortante menor na segunda seção, portanto, os nossos pregos eles podem até ficar um pouco mais espaçados, que vão unir as duas tábuas também com segurança. Para facilitar a medição, na prática, nós podemos dizer que o espaçamento na seção BC é igual a 150 milímetros. Então, com 174 milímetros, né, esse espaçamento há uma segurança, se a gente diminuir, se a gente colocar os pregos um pouco mais próximos, então não vai ter problema, a gente vai ter ainda mais segurança. Eu posso dizer que o espaçamento na seção BC é igual a 150 milímetros e na seção CD, que era de 261, posso dizer 250 milímetros, que na prática vai facilitar para a colocação desses pregos e a gente vai ter com segurança, né, com esses espaçamentos nas duas seções,
com o carregamento colocado e a seção transversal, a gente vai ter que a nossa seção e as nossas tábuas ficarão unidas com segurança. Com isso, finalizamos o capítulo 11. Muito obrigado.